Porque se ele se dedicasse mais, entraria mais dinheiro e teria mais gente na igreja. Então, percebe como é que assim, essa mentalidade não pode estar na gente. Então, é aquele caso. E ninguém pense que assim, vou viver da obra, isso vai ser mais fácil do que o trabalho secular. No trabalho secular, você sai do seu trabalho e vai para sua casa. Agora imagina, morreu alguém, liga para você e fala assim, desculpa, mas eu estou jantando aqui com a minha esposa, tá bom? Não posso chorar com você não, tá bom? Amanhã eu vou estar com você para a gente chorar a morte do seu filho, tá bom, irmão? Deus te abençoe. Fica na paz. Se é batista, né? Boa noite. Se é assembleano, a paz do Senhor, irmão. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. Então o que acontece? Tem um casal, que está em crise. Você está pensando como é que você faz para ajudar aquele marido voltar ou aquela mulher voltar. E para você desligar o botão e dormir? Então, eu vou viver da obra. Não tem dinheiro que pague uma vida dessa. Ou então, de repente, suponhamos, que a mulher do irmão fulano tá sendo assediada, pelo cobrador do ônibus lá não sei onde. E a irmã procurou o pastor, está pedindo ajuda e tudo tal, porque ela está meio fragilizada. E aí o marido da dona é um animal. Aí o pastor vai tentar aconselhar o irmão, meu irmão, você tem que ser mais gentil com a sua esposa, não sei o que lá. Pastor, eu amo do meu jeito. Eu não preciso que ninguém venha falar nada para mim, entendeu? Porque a vida é minha, meu pastor é Jesus, entendeu? Eu não sei nem porque eu estou dando muito ouvido para o pastor. Aí eu pergunto, quem merece ouvir isso? Que dinheiro que paga ser tratado desse jeito quando você quer ajudar o cara? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, não tem dinheiro que pague algumas coisas que acontecem no ministério. Por muito menos a gente perde as contas, por muito menos a gente deixa o trabalho, por muito menos a gente bota na justiça. Ou você vai botar a sua igreja na justiça? Ei, pastor, imagina. Já pensou? Aí você está lá feliz da vida, cantando, glória a Deus, aleluia, mas aí você fica chateado porque um membro te ofendeu, A ovelhinha Felipe começou a dizer que você está dando em cima da esposa dele, aí todo mundo fica contra você, nego na rua começa a te chamar de pastor safado, aí você vai botar na justiça? Está dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que salário paga algumas situações de você sofrer injustiça e certo está errado. É um negócio importante. Então, perdão, irmã. Perdão, raciocínio? Desculpa. Não perdi não. Quando você ficou lá atrás, quando o senhor falou sobre essa passagem de Elias, a gente realmente vai conseguir ver esse resgate de vidas. Por quê? Deus ele estava ali com Elias e alimentava Elias. Isso. Mas a água ela vinha do riacho. E a gente conhece Deus, a gente sabe que Deus poderia também prover a água. Poderia fazer, acabou a água como do fez riacho. naquele momento que ele estava batido. Lembra do anjo? Levou o pão e a Isso. água. Como fez Deus? Poderia levar, poderia fazer brotar de uma rocha, a gente vê isso na história. Mas Deus permite que acabe para que ele saia daquilo. Por quê? Porque existia uma vida que precisava ser resgatada. Ele fala que lá ele vai encontrar. Exatamente, ele fala que ali ele vai ter o sustento, mas na verdade ele ia para quê? Para ser bênção no lar daquela mulher que ela já estava pretendendo tirar a sua própria vida. Porque ela vai falar, como que eu vou te alimentar se eu só tenho para fazer para mim, para o meu filho, a gente vai comer e vamos morrer. Então a gente vê o resgate de Deus pela vida. Ou seja, Deus permite que falte a água no riacho para que o servo dele possa ir até aquela viúva. E você me falou um negócio interessante agora, perdão, o seu nome? Luciene. O que a Luciene falou agora foi bastante interessante, por quê? Porque muita gente, às vezes, aspira ao ministério por interesse particular. E o ministério, ele existe para servir as pessoas, mesmo as ingratas. E aí, o que acontece? A gente observa nesse contexto, de que Deus, ele levanta Elias, não para Elias mesmo. Ele levanta Elias para os outros. Ele chama Elias para os outros. Ele capacita Elias para os outros. Ele sustenta Elias para os outros. E aí você percebe, que assim, quando a gente tem essa visão clara,
Aí a gente verifica o seguinte: opa, peraí, eu sou o profeta para este tempo, eu sou o profeta para essa geração, eu sou o profeta para essa cidade, eu sou o profeta para esse bairro, eu sou o profeta para esse lugar, né? E aí quando isso acontece, e detalhe, aqui Deus vai confirmando algumas coisas, Deus vai confirmando. Agora, quando a gente faz aquela coisa assim, eu quero porque eu quero, pronto, aí é o que eu estou dizendo, sozinho é problema seu. Com família, aí é complicado. Por quê? Porque é seu dever como marido cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja, né? É seu dever se entregar por ela, não é ela se entregar por você. Na sociedade que a gente vive, na maioria das vezes, a mulher que se entrega por homem, né? Ela abre mão de uma carreira profissional, ela abre mão de não sei o que lá, ela abre mão de não sei o que, né? Por exemplo, uma questão de estudo, às vezes ela abre mão de estudar porque o dinheiro é pouco para o marido estudar. Só que de acordo com a Bíblia, é o quê? É o marido que se entrega pela esposa. Então eu pergunto, é justo, de repente, a esposa e o filho passar por algumas situações por algo que não foi Deus que falou? É importante pensar nisso, né? E aí, desculpa que eu gastei bastante tempo falando sobre ministério independente, né? Quer dizer, ministério não, missões independentes, porque o que acontece? Talvez, muitas vezes, a gente foge das missões organizadas, porque as missões organizadas vão ser um pouco mais criteriosas. Vamos ver o seu perfil, qual é a sua história, como é que você era na sua igreja, como é que você era com o seu pastor, tá entendendo? Em 5 anos, por que você passou por 10 igrejas em 5 anos? O que aconteceu? Então, ou seja, missões num nível organizado vai ser um negócio meio que recursos humanos, ou seja, a gente vai investir em alguém que está dando evidências de uma caminhada. Missões independentes não. Eu chego, por exemplo, para a irmã Lidéia e falo assim: olha, Deus falou para eu ir para tal lugar e falou que a senhora tem o dinheiro para me dar. Beleza, foi. Agora, se é uma questão de recrutamento, aí já vai ser diferente. A irmã Lidéia falando para mim o quê? Eu estou sendo direcionada por Deus para mandar a gente para o campo, financiando a estadia dessa pessoa. Aí, opa, eles vêm aqui, envia-me a mim. Sim, mas não pode falar um pouquinho sobre sua caminhada? Eu posso entrevistar também sua esposa? Não, minha esposa aceita. Eu sei que ela aceita, irmão. Claro, o irmão não ia mentir, né? Mas eu posso conversar com a sua esposa? Entendeu? E seu filho? Meu filho vai adorar esse negócio. Quantos anos ele tem? Ele tem 14. Então eu posso conversar com o seu filho também? Né? Vamos bater um papo? Percebe como é que missões organizadas dá um pouco mais de trabalho? Não estou dizendo que a gente não deve fazer missões independentes. A gente só tem que fazer um autoexame. Por que eu quero ir sozinho e por que eu não quero participar? Essa é a questão. É que nem o crente desigrejado. Por que eu quero ser crente em casa e não quero ser crente com os irmãos? Eu tenho que fazer esse exame. Tudo bem, tem muita gente que não presta na igreja? Claro que tem, né? Não em Caxias, né? Lá em outros lugares aí. Mas assim, tem gente que não presta? Tem. Tem gente mentirosa? Tem. Tem gente falsa? Tem. Mas eu sou perfeito? E mais, por que eu acho, né, que eu sou mais espiritual do que as pessoas de todas as outras igrejas? Por que eu sou tão especial assim? Então eu tenho que fazer um exame, né? Por que eu não quero ser parceiro? Por que eu quero trabalhar sozinho? Por que eu prefiro ser um cavaleiro solitário? Aí eu tenho que fazer essa análise. Mas aí, vamos agora para o capítulo 3, missões no século 21. Professor, Oi. uma perguntinha. Esses vários tópicos aqui de missões organizadas, missões independentes, está falando do povo em geral da igreja ou só para quem é consagrado missionário? Não, está falando o seguinte. Geral, né? Está descrevendo o tipo de missões. Tá. Entendeu? E aí, assim, e que de certa forma, perdão, seu nome?
Luísa? Então, Luísa, o que acontece é que, de certa forma, com um reconhecimento institucional ou não, todo cristão, de certa forma, é um missionário, né? E aí, claro que tem aquele missionário com M maiúsculo, que é o vocacionado, que, assim, ele vai se jogar nesse negócio. Mas agora, se você... por Rosemary, né? Não, dela. Eliane? Ih, meu Deus, desculpa. Eu tentei achar que lembrava, tá vendo? Só um instantinho, tá, Eliane? Quase, né? Obrigado. Você é uma graça. Aí, nesse caso, em relação a isso, todos nós, eu entendo que missões é um chamado de cada um. Por exemplo, não vou muito longe, aqui mesmo. Todo mundo aqui deve ter algum parente que não é crente. Se eu quero de alguma forma treinar a minha habilidade, é simples, eu pergunto a um aqui. Por exemplo, meu pai não é evangélico. Se alguém quiser alcançar alguém, eu coloco em contato com ele. Tá dando para entender? Tem gente que tem filho que não é evangélico, né? Então tem gente que tem mãe, tem gente que tem irmão, tem gente que o cônjuge, né, o marido ou a esposa, não é evangélico. Então, ou seja, a igreja ela tem um campo missionário grande sem ter nem saído. Só dentro da membresia da igreja a gente já pode fazer a igreja crescer. O problema é que é o seguinte, cada um tem que arregaçar a irmã, vai ir para trabalho, né? Então, a gente pega o megafone e vai para a rua. E tenta alcançar os estranhos, porque alcançar os de perto tem que dar mais testemunho, né? Aí imagina, de repente, sou um filho mal criado, aí meu pai conhece meu pastor. Fala assim, é o senhor que ensina meu filho a dizer que o pai dele é um demoniado? Entende? Se o pastor ensinou errado, vai gaguejar. Se o pastor ensinou certo e a ovelha aprendeu errado, o que vai acontecer? O pastor vai dar uma chamada. Então o que a gente faz? Não apresenta não, deixa ele longe. E aí, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Às vezes a menina namora um rapaz que não é crente. Dependendo de como eles namoram, ela não vai apresentá-lo à igreja. Porque vai vir o pastor, né, com aquela pregação, né, de cuidado, mãozinha no que pega. E aí o que vai acontecer? Né? Aí o cara vai ficar cheio de culpa e tudo tal. E não, acabou meu namoro. Tá dando pra entender? Então, deu pra perceber como é que é o negócio? Assim, a gente tá rindo e tudo, mas assim, evangelizar o estranho, gente, é muito mais fácil. Porque você está falando de uma coisa maravilhosa para alguém que não te conhece. Agora, evangelizar o próximo é alguém que trabalha contigo. É alguém que vê você dando atestado médico. Tá entendendo? É alguém que vê que quando você falta o trabalho, você desliga o celular. Tá entendendo? É alguém que, por exemplo, viu você deixar, né, de estar no sepultamento da sua parente, tudo e tal, para ir para a praia. Então o que acontece? É um tipo de situação que, assim, evangelizar quem está perto é mais complicado, mas o campo está aí, né? Perdão que a Eliane me pediu primeiro, só um instantinho. Em nossa denominação do Brasil, algumas trabalham com departamento, algumas têm o departamento de evangelização, evangelista. Aí monta aquela equipe, né, para evangelizar as ruas do bairro. Sua denominação é Assembleia de Deus também? Ou não? A minha é metodista. Metodista. O Wesleyano. Dentro dessas igrejas que trabalham com departamento, tem um departamento de evangelismo, pode surgir nesse meio pessoas que o pastor pode tirar para fazer missões, ou a pessoa primeiro tem que ter o dom? O que acontece é o seguinte, por exemplo, de acordo com a interpretação que eu tenho, talvez, se alguém tiver um argumento, pode me convencer depois, mas de acordo com o entendimento que eu tenho, aquele trabalho apostólico, não dos dois, mas apostólico de ir, né? Eu entendo que esse é o trabalho do missionário. Não necessariamente a questão de hierarquia, de chefia de igreja, mas um trabalho de ser enviado, né? Enviado para alguns lugares onde, como eu posso dizer, um lugar onde o evangelho ainda não chegou, onde uma igreja precisa de revitalização, em algumas coisas do tipo. E aí, diante desse caso, o que acontece? Se o episcopado
a supervisão, no caso de vocês a supervisão distrital, não é isso? Então se a pessoa que supervisiona o distrito, ou o pastor, ou o bispo, olha e percebe em você alguém vocacionado, perfeito. Né? Por quê? Porque o que acontece? O vocacionado, ele é aquela pessoa que não passa despercebido. As pessoas olham e falam assim, poxa, esse cara ainda vai ser um pastor, esse cara ainda vai ser um missionário. Às vezes o cara é novo convertido, ele ainda vai ser um pregador. O problema é que, assim, às vezes tem gente que joga o vocacionado despreparado no fogo, aí dá problema, né? A gente vê aí muita gente que, assim, enfia os pés pelas mãos, não porque a pessoa era ruim, mas porque às vezes o líder, viu que a pessoa faz e todo mundo fica, aí, né, vou botar ele domingo à noite, né? Aí, assim, aí nessa brincadeira, algumas coisas complicam. A mesma coisa em relação ao campo missionário. Às vezes a pessoa, tem aquela pessoa que, assim, ela para perto de você, ela começa a falar de Jesus, daqui a pouco tu tá chorando e aceitando Jesus. E você fica assim, eu não entendo, porque assim, eu expliquei o plano da salvação, eu mostrei a estrada de Romanos para ela, eu fiz acontecer nada. Meu trampo só falou assim, você é muito especial para Deus. E ela chega e fala, mas o que eu preciso fazer para ser de Jesus? Eu falo, eu não estou entendendo. Tem gente que é assim, né? E assim, não adianta ter inveja, aquilo ali é dela, não tem para onde correr, né? E aí, assim, eu acredito que a liderança, tendo uma percepção de discernimento, olha para isso, né? E chama. Se, infelizmente, como nós somos seres humanos, tiver aqueles sentimentos menores, né? De assim, fulano, assim, coisas de seres humanos, né? E assim, às vezes é como aquele caso, de repente o fulano prega com muito mais desenvoltura do que eu. E eu posso, em vez de ficar feliz, ficar ressentido. Isso pode acontecer. Lembra, Saul matou milhares, Saul matou 10 milhares. A vida de Davi virou um inferno depois dessa música. Então, né? Então é um tipo de situação que pode acontecer. Eu entendo que melhor do que você falar assim, Deus me deu um dom tal. Não, vai vivendo. Vai vivendo, porque o dom vai amadurecendo, vai se desenvolvendo e o pessoal começa a empurrar. Eu, por exemplo, na minha época de ovelha, antes de ser seminarista, meu pastor ele era bem fechado em relação a compartilhar público. Às vezes, quando pregava um seminarista ou um pregador de fora, tinha gente da igreja que às vezes falava assim para mim, era você que tinha que estar lá. Claro, a pessoa não devia ter feito isso também, mas assim, onde eu quero chegar com isso? É que tinha gente na igreja percebendo minha vocação. Então, esse tipo de situação é importante até pra gente, porque é o que eu estou dizendo, aí eu volto para falar do BBB, né? E da questão do 2000 vai ser o fim do mundo. Até que ponto eu faço como o Gideão com o novelo de lã, eu faço uma verificação criteriosa, madura, né? Do seguinte, peraí, eu não posso brincar com vidas. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo, confirma. Não é falta de fé querer confirmar. Falta de fé é o seguinte, eu não acredito que o Senhor é capaz de fazer isso. Aí é falta de fé. Agora você querer confirmar é diferente, né? Então, eu acredito, Eliane, que não é a Rosemary, né? Então, Eliane, eu acredito que é importante, assim, vamos jogando no nosso futebol, vamos exercendo o ministério, vivendo um dia de cada vez, sem pressa, sem forçação de barra, né? E o que vai acontecer? A gente vai crescendo, né? Porque assim, para cada semente que você lança, logo virão alguns frutos. Deu para entender? E aquela coisa assim, eu devia estar ali. Poxa, realmente, de repente eu devia. Ou então, o pastor poderia ter me dado a oportunidade. Realmente, de repente poderia. Só que o que Deus tem para realizar, ninguém pode impedir. Então hoje, alguém pode estar me impedindo, mas de repente esse impedimento faz parte do plano de Deus para quando a oportunidade chegar, eu querer muito. Ou seja, por que eu tenho paixão por pregar? Porque nunca foi fácil para mim. Então quando que apareceu uma oportunidade para dirigir congregação? Foi uma favela.
Mas eu queria pregar, eu não tinha oportunidade. Aí, ó, é uma favela lá em Vila dos Teles, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal. Tá bom, quando que a gente começa? Porque a vontade era tanta. Agora, se pregar para mim fosse o seguinte: ah, meu pastor me pediu de novo para pregar. Ele nem me avisou com 15 dias de antecedência. Ele me chamou em cima da hora e tal. Aí, entende? Aí o que acontece? Quando tem essa oportunidade da favela, favela? Não, eu serei pai de multidões. Entendeu? Tem gente, o pessoal hoje está assim. Negócio de se. O pessoal não está conseguindo ser nem como Jesus, né? Que para a mulher samaritana, para Nicodemos. Não, a gente só quer multidão, né? E aí, nesse caso, assim, vamos fazer a nossa parte. E Deus honra, porque o Deus que viu Natanael ali debaixo da árvore, né? É o Deus que depois deu oportunidade para Natanael ser um dos 12. Entende? Rapaz, eu te vi ali. Então, ou seja, você está ali fazendo o seu trabalho, Deus está te vendo. Está entendendo? Você está ali tentando alcançar aquela mãe solteira, Deus está te vendo. Você está ali tentando ajudar aquele morador de rua, Deus está te vendo. E aí, quando vier aquela oportunidade, né, de alcançar um porto-riquenho, de alcançar um coreano, alguma coisa do tipo, em vez de você se engrandecer, você vai lembrar daquele dia lá do maconheiro debaixo da marquise, tá dando para entender que ninguém queria chegar perto daquele fedorento, mas você foi. Entende por quê? Porque Deus estava vendo você lá. O problema é que a gente despreza o dia das coisas pequenas. E aí o que acontece com a gente? Eu estou esperando Deus me salvar da enchente. Só que Deus está todo dia dando oportunidade, com roupa de trabalho e mão suja de graxa. E a gente está querendo terno bem cortado, sapato brilhando. Então a gente nunca está vendo Deus na manjedoura, na pele do carpinteiro. E agora Né? tem um terno brilhoso. Ah, é? Eita, mano. Fala. Não, eu lembrei que eu estava falando sobre essa questão de sentir a vontade de fazer a missão e se lançar sem ter nenhum tipo de parâmetro. Aí você falou da questão da agência e tudo mais, que a vida funciona como RH. Aí eu estava lembrando da própria história dos moravianos, porque assim, quando eu comecei a ouvir, é sempre aquela história muito romântica, que os moravianos se vendiam como escravos, e aí tem aquela história do barco e tal, aí você fica, nossa, que história espetacular, eu queria ser um moraviano, eu queria ter esse coração. Mas aí eu lembro que eu vi, acho que foi um filme sobre a história deles, e não foi assim tão fácil eles irem se vender como escravos. Surgiu um rapaz que era escravo, falou da história dos irmãos da família dele que sofria lá, e acho que, se eu não me engano, 2 amigos sentiram essa vontade. E eles foram atrás dos seus mestres, né? Falaram, não, nós queremos ir lá e pregar, e ele se vende como escravo. Aí eu falei, não, meu irmão, peraí, não é assim. Vocês vão orar, vamos ver se Deus vai responder. E ficaram nessa peleja e o coração deles ardendo por muito tempo. Até, acho que, não sei se foi 1 ano ou 2 anos, eles persistindo muito, querendo ir, que assim, não chegou a um acordo, que foi lançado sorte para ver se eles iam. Aí lançou sorte, Deus revelou naquela situação, aí que eles começaram a fazer a missão. Entende? Entendeu? Então assim, não foi assim, senti vontade e fui, os moravianos, não. Tá entendendo? A gente precisa, sabe, ter essa ideia de que assim, gente, obra de Deus não é brincadeira, envolve vidas. Porque é o seguinte, quando você pregar, você vai estar falando para a pessoa quem é Deus. A pessoa que está te ouvindo, ela acredita que o que você está falando é o que realmente é. Se você tem uma ideia errada, você apresentou uma imagem errada. Você está entendendo? Então, se você pintou um bicho papão para a pessoa, como ela recebeu aquilo no coração, ela entende que Deus é aquele cara. E aí, o que acontece? Daí a importância da seriedade. É como, por exemplo, chega uma pessoa, né, sei lá, arrebentada pelo pecado, uma pessoa que de repente está com a cabeça na maior tortura, porque cometeu crime no passado, porque fez isso, fez aquilo outro.
Você sabe, como cristão, você tem que denunciar o pecado. Entretanto, você sabe que o Deus a quem você serve é o Deus que, ao mesmo tempo que é justo, é amoroso. É justo, mas é compassivo. E aí o que acontece? É uma coisa que foge da nossa razão, que na nossa cabeça justiça não combina com amor, né? E aí o que acontece? Como a gente está apresentando esse Deus para essa pessoa? E aí o indivíduo que assim não tem um mínimo, né, de aproximação, né, da revelação das Escrituras, ele, por exemplo, só se relaciona com Deus, né, de um modo assim, olha, eu entendo que é isso, eu quero que seja isso e tudo tal. Ele por exemplo, ele está passando para as pessoas, né, às vezes uma coisa que não foi Deus que passou. Está dando para entender? É esse tipo de coisa que assim, por que você está sentado nesse banco aqui? Você está sentado nesse banco aqui para você refletir com a sua experiência à luz das Escrituras. Peraí, o que a Bíblia diz? Porque assim, não é a minha experiência que dá norma para a Bíblia. É a Bíblia que dá norma para a minha experiência. Percebe que quando a gente conversa aqui, a gente se reporta a um fato bíblico. A gente se reporta a alguma coisa. E a gente vai vendo, que nem você falou, quando a gente tira, né, aquelas cores fortes da nossa imaginação e a gente vê a vida como ela é, a gente percebe que a igreja primitiva não era nenhum paraíso e nossa igreja é uma bagunça. Tinha Ananias e Safira que mentia, tinha a tal da Jezabel que fazia uns negócios lá em Apocalipse, né? Aí você tinha Diótrefes que queria primazia. Então assim, você vai vendo, né? Tinha Pedro que na frente dos gentios era uma coisa, na frente dos judeus era outra coisa, né? Paulo chama ele de duas caras. Então, observa como é que é o negócio. Então você vai vendo que assim, quando a gente tem aquela ideia romântica, eu queria tanto voltar para a igreja primitiva, não é igual a minha igreja não. Minha igreja tem problema, minha igreja é assim, minha igreja é assado. Filho, lê de novo o Novo Testamento, porque você está lendo, como diz o pessoal do meme da internet, você está fazendo isso errado. Porque se você olhar o seguinte, vamos ver a vida como ela é, você vai ver que a igreja tinha problemas como o nosso. Paulo está escrevendo em Filipenses, rogo a Evódia e Sintique, né, que elas andem, né, juntas, unidas e tal, porque elas estão com o nome escrito no livro da vida. Por que ele está dizendo isso? Porque as irmãs na igreja estão brigando, as irmãs estão se desentendendo. Não sei quem está na TPM e quem está na menopausa, mas elas estão se desentendendo. E o que acontece? E aí Paulo estava preso e preocupado com aquele problema de irmãs, porque ele sabe que se as irmãs não estiverem se entendendo, o que vai acontecer? Vai desagregar o trabalho na igreja. Entende? Aí você olha a situação dessa e fala, meu Deus, a igreja no tempo de Paulo já tinha problema das irmãs, tinha lá as irmãzinhas, já tinha problema naquela, tinha. Mas quem é romântico não vê isso. Fala assim, poxa, as irmãs da nossa igreja nem parece que são crentes. Não, gente, as irmãs de lá eram crentes também, tinha problema. Aí eu volto a dizer o que eu falo para as pessoas que ficam chateadas com a igreja. Eu falo, irmão, se Deus tivesse salvado Samambaia, mas ele salvou gente. E gente é isso aí. Você fala para a pessoa assim, tá bonita, hein? Parece que é gosta. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, é um ser humano. Tá dando para entender? É mais ou menos assim. E aí, né, a gente... Ih, meu Deus, eu tô mexendo aqui. E o autor, né, aqui do nosso livro, ele chega, quando ele fala sobre missões do 1º século ao 10º século, ele fala, né, que missões cristãs iniciam-se com o imperativo de Cristo, o incentivo do Espírito, o dinamismo dos apóstolos e a bênção do Deus Pai, de Deus Pai. Então você vê que assim, tem até uma frase que fala, né, que Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Então a gente vê essa caminhada, né, e a história bíblica relata que após a ascensão de Cristo, né, os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a pregar o Evangelho e multidões de pessoas, principalmente os judeus, se convertiam e passavam a integrar aquele grupo que crescia de maneira assustadora. E aí, se você conhece a caminhada bíblica, o que a gente observa? Teve aquele momento do derramamento, e aí os crentes começaram a ir pregando e tudo tal,
até que chegou um momento, né, em que começou a ter um pouco mais de pressão e de perseguição, aí o pessoal foi começando a se espalhar. Aí deixamos de alcançar apenas judeus e ir até os gentios, né? E aí, deixa eu pegar aqui, em relação ao primeiro século, a coisa foi mais ou menos assim. No segundo século, a gente já tem aquela caminhada com aquilo que a gente chama de patrística, né? Os pais da igreja. E aí a gente já tem um pouco mais de teologização, né, da fé cristã. A gente já começa, né, a ter um pensamento um pouquinho mais elaborado acerca da fé cristã. E aí, no terceiro século, a coisa já começa a avançar, pegando a questão das fronteiras do Império Romano, né, indo até para a Etiópia, Irlanda, Índia, China, né, sem se estabelecer firmes bases nesses países, mas os missionários já começam, né, a ir um pouco mais para frente. Quando chega no quarto século, aí a gente já vê uma mudança, né, que a igreja vai pegando aquele caminho da institucionalização, que para alguns já é um problema para a igreja, né? Então, assim, a igreja já vai pegando, em vez de ser perseguido, humilhado, desprezado, né, agora, né, na época do imperador Constantino, as perseguições já vão cessando, o imperador, né, o autor do livro até fala, né, que mais por questões políticas do que religiosas, declara-se cristão, e isso eleva o cristianismo a um outro patamar diante da sociedade. Então a gente começa a perceber que a sociedade em si já começa a ficar cristã. E no quinto século já há uma certa expansão, indo, por exemplo, até para o povo germânico, para o Oriente Médio e norte da África. Quando chega no sexto, aí a gente tem evangelização da Escócia, a gente tem, por exemplo, uma estruturação mais de mosteiros e assim por diante, e chega no sétimo século, a gente tem a conversão do rei da Inglaterra, a gente tem o trabalho na China, no sul